Ei, gente, muito boa tarde pra você, seja muito bem-vindo, Globo, pra ir pra Belo Horizonte, pra Toca da Raposa, pra falar do Cruzeiro que joga domingo contra o Bragantino e hoje teve treino aberto e Giovana Pires acompanhou tudo. Boa tarde, minha amiga. Ei, Maurício, muito boa tarde para você também, boa tarde para todo mundo que acompanha a gente aqui no Globo Esporte. Treino aberto vai ser ainda, viu, Maurício? Vai ser hoje à tarde aqui na Toca da Raposa 2, a gente vai poder acompanhar parte das atividades e antes a gente vai conversar também com o Lucas Silva, entrevista coletiva do volante do Cruzeiro, que voltou a ganhar espaço nesse time titular, agora sob o comando do técnico Fernando Diniz. Preparação do Cruzeiro para a partida do próximo domingo, jogo contra o Bragantino, inclusive partida que vai marcar o reencontro do Cruzeiro com o Fernando Seabra, o técnico que comandava a equipe antes da chegada de Fernando Diniz. Seabra que inclusive ainda busca a primeira vitória sob o comando do Bragantino. Foram 4 jogos, 3 empates e 1 derrota. Cruzeiro então se preparando. Amanhã, último dia de atividade, aqui na Toca da Raposa 2, a equipe viaja para enfrentar o Bragantino no próximo domingo, querendo somar pontos para seguir ali na parte de classificação para a pré-Libertadores. Maurício. O placar Apoio Mineiro. E agora eu quero saber o seguinte, tem um outro placar aqui, que é das chances de o Cruzeiro se classificar para a Taça Libertadores de 2025. Na tela. Cálculos da matemática da UFMG, meu caro Gão. Curtiu? Léo, são números expressivos que a gente tem um nome responsável por ele. Chama-se Fernando Seabra. Existe uma mentira rodando na internet que eu teria pedido a cabeça do Fernando Seabra aqui, não. Eu fiz foi cobrança porque o time começou a cair de rendimento e tinha muito a ver também com, inclusive, peças que chegaram e não corresponderam. Quando eu falava para vocês aqui sobre o Lucas Silva, e inclusive aqui no telão da Alterosa Esporte, e aqui na tela também, eu falei que o Lucas Silva era uma peça importante, porque entende o tamanho do clube, é evidente que já não é mais aquele garoto Lucas Silva de 2013, de 2014. Você defendeu ele mesmo. Mas é um jogador que era importante para o Cruzeiro, porque ele entende o que é o Cruzeiro e tem que usar a braçadeira de capitão do Cruzeiro. Passou por um momento difícil no futebol, passou por um momento ali complicado, realmente, uma queda de rendimento, mas toda vez que está em campo, com o Cruzeiro, ele consegue entregar o seu melhor resultado, mesmo com a idade que tem. Não é mais aquele garoto, foi o que eu disse aqui. Então são números realmente expressivos que tem o nome de Fernando Seabra. Agora, eu achei muito pertinente a pergunta e a cobrança que o Diogo Medeiros fez ao Fernando Diniz na entrevista coletiva e o Fernando Diniz não gostou. Uma coisa que os treinadores de hoje têm que entender é que vocês esperam muito aquela pergunta assim, sabe, Leopoldo Esquerda, daquela galera assim, ó, e aí, o que você achou do jogo? O que você tem a dizer? Quando você tem um torcedor, e eu acho válido demais quando tem um torcedor, seja de qualquer clube, Cruzeiro, Flamengo, São Paulo, Internacional, ali na coletiva, que tenha também ali, sabe, a sua credencial de comunicação e faz a pergunta falando assim, olha, você não corresponde, você não consegue entregar resultado. E toda vez que vem você fala sobre melhoria e não melhora. Como é que a gente vai resolver isso? Aí o cara se sente apertado. Eu adoro esse tipo de situação. Para o cara saber que os torcedores estão em todos os lugares para fazer essa devida cobrança. Parabéns, Diogo Medeiros e Fernando Diniz, você está devendo. Time do Cruzeiro, vocês estão devendo. E mais tarde, talvez até na semana que vem, eu fale um pouco mais sobre Pelaípe, sobre Edu Dracena, sobre Pedro Lourenço. Fale também sobre a responsabilidade do senhor Alexandre Matos, sobre coisas que estão fazendo no Cruzeiro que eu não concordo. Agora, só corrigir um negócio ali, Leopoldo, que eu sou especialista em matemática também. 27% sem o Wallace. 2,7 com o Wallace. Que é o meu sonho ver aquele menino comandando o meio de campo do Cruzeiro esse resto de ano. Aquela rapidez, aquela altivez, aquele passe perfeito, que está sendo prejudicado no Atlético. 2,7. Verdade, concordo. 2,7 é uma perspectiva muito alta, né? Porque o Toledinho que jogou de volante sabe. Um volante que pega a bola e volta toda hora pro zagueiro, tá de sacanagem, irmão. E volta devagar. Toda hora, Léo. A bola chega pra ele e volta pro zagueiro, irmão. Bom, volante, meu amigo. É pra frente essa bola. Não, ele é grandão, né? Raiva, ele pega a bola assim, olha pra um lado, olha pro outro e fala, vai fazer uma coisa. Ele volta no back. Me ajuda aí, velho. Cruzeiro treina hoje, período da tarde. Antes do treinamento tem coletiva do volante Lucas Silva e com certeza um momento importante para o Lucas explicar o que vem acontecendo no Cruzeiro. Ele que é uma das lideranças neste elenco do Cruzeiro, conhece o Cruzeiro de ótimas passagens, de passagens vencedoras e agora ele está aí até voltando a recuperar o futebol, vem fazendo boas partidas. O volante Lucas Silva voltou contra o Grêmio a ser o capitão
e hoje então dará entrevista coletiva na Toca da Raposa 2. Depois a gente vai acompanhar a atividade, o treino será aberto e é o penúltimo treino antes do jogo diante da equipe do Red Bull Bragantino. O jogo domingo, 6h30, estádio Nabi Abichedi, em Bragança Paulista. Aliás, no site do Red Bull Bragantino tem a venda de ingressos, tem cruzeirenses ali na região, então com certeza o pessoal vai comparecer. O Red Bull Bragantino do Fernando Seabra está desesperado, buscando aí a vitória para tentar sair da zona de rebaixamento, e o Cruzeiro precisando da vitória para seguir no G7 da Série A do Campeonato Brasileiro. Até o jogo com o Red Bull Bragantino, o Cruzeiro vai saber exatamente do que vai precisar, porque o time vai jogar somente no domingo e o Campeonato Brasileiro tem partidas importantes de Bahia contra o Cuiabá e também o Criciúma contra o Corinthians, os dois jogos no sábado, às 7h30 da noite. Então hoje o Cruzeiro é o 7º colocado com 48 pontos, o Bahia é o 8º com 47, o Corinthians o 9º, também com 47. Bahia contra o Cuiabá fora, Corinthians contra o Criciúma fora. E esses resultados interessam ao Cruzeiro. Além disso, como o Cruzeiro joga no domingo, no sábado tem a decisão da Copa Libertadores da América. E aí vamos saber se o Botafogo vencer o Atlético Mineiro, vira G8. Caso contrário, vai ser G7 e o Cruzeiro vai ter que batalhar por esta vaga na Copa Libertadores de 2025. Vamos ver neste trabalho de hoje sobre alguma novidade no campo, mas o técnico Fernando Diniz não vai poder contar mais uma vez e nem deve poder contar nos outros jogos com o volante Matheus Henrique e com o atacante Caio Jorge, duas baixas consideráveis que o Cruzeiro teve para o duelo diante da equipe do Grêmio. Pelo menos tem um dia a mais para recuperar os atletas, já que o Cruzeiro vem aí neste momento, vinha de uma derrota na final da Copa Sul-Americana, de uma viagem e depois teve apenas 2 treinos. Para este compromisso diante do Red Bull Bragantino, teve o treino de ontem, a reapresentação, tem hoje e tem amanhã. O Cruzeiro que viaja amanhã e deve ficar na região de Atibaia. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!